Na primeira aula nossa, na segunda-feira, eu trouxe o conceito de texto, né? A gente viu alguns conceitos de texto, e nós paramos aqui, né? Na tipologia e no gênero textual. Então, hoje a gente vai ver o que é tipologia e o que é gênero textual, certo? Eu gosto de primeiro, assim, explicar bem esses conceitos para que vocês compreendam, né? Como que um texto é construído, né, a partir de de qual caminho, né, que vocês adotarão, né, que caminho vocês adotarão para poder construir um texto, tá? Então, é importante estudar esses conceitos aqui, compreender cada um deles. Então, o que eu disse para vocês na segunda-feira, né, eu já expliquei sobre o que é tipologia, sobre o conceito de tipologia, sobre o conceito de gênero, né? Então, a tipologia é um modo de organizar texto. Então, corresponde a essa organização linguística do texto. O que envolve essa organização linguística? Né? Então, essa organização linguística envolve os aspectos lexicais, o vocabulário, as palavras, os aspectos sintáticos e semânticos, né? Os aspectos morfológicos, também eu não coloquei aí, mas, né? Entra isso, então entra morfologia, entra sintaxe, entra significação de palavras, tempos de verbos, ou seja, tempos verbais, ele já entra na morfologia, né? E as relações lógicas, os conectivos que são usados ali no texto para trazer, né, a lógica daquilo que se quer dizer, né? Para tornar o texto um texto coerente, certo? Então, isso diz respeito à tipologia. Então, eu gosto de resumir assim, tipologia igual gramática, tipologia igual aspectos gramaticais, tá? O gênero textual, ele já o estudo do gênero, ele já está implicado na questão da finalidade de comunicação que o texto tem. Então, qual é a finalidade desse texto? É o que a gente chama de finalidade sociocomunicativa, tá? Então, essa finalidade, ela envolve a comunicação e ela envolve também a questão social, né? E o gênero, ele é definido pelo conteúdo, né, pelas propriedades funcionais, para que serve esse texto que eu vou escrever, o estilo de cada autor, né, de cada produtor de texto e a composição em si. Então, isso diz respeito ao gênero, tá? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a tipologia e eu vou explicando para vocês melhor isso. Essa relação entre tipologia e gênero, tá? Então, tem relação? Sim, claro, né? A tipologia textual, de acordo com os estudos linguísticos, né? Elas constituem um campo fechado, né? De tipos textuais. Então, nós temos 5 tipos básicos de texto, 5 tipos textuais. Então, as tipologias, elas são classificadas em narração, descrição, dissertação. Essa dissertação, ela pode ser expositiva e argumentativa, injunção e predição. Então, são essas 5 tipologias. Alguns, né, falam, não, professora, são 6, tudo bem, mas é que eu coloco aqui a expositiva e argumentativa vinculada à dissertação, tá certo? Bem, então, o que significa cada uma dessas tipologias? Então, as tipologias, elas se constituem num campo fechado. Então, são só essas tipologias e pronto, tá? O gênero, não tem como a gente mensurar quantos gêneros nós temos. Não tem como contar os gêneros textuais que nós temos, tá? As tipologias, sim, os gêneros, não. Então, a primeira tipologia que a gente vai ver, nós vamos estudar hoje essa tipologia, tá? Depois que eu apresentar todas essas tipologias, nós vamos focar um pouquinho na narração, né? Por que eu até sugeri a escrita do diário? Porque o diário, vocês vão usar, né, narrativas, narração, vocês vão narrar fatos do dia a dia, né?
questões pessoais, questões da vida de vocês. Então, ele vai ter uma pitada, né, várias pitadas de subjetividade, né? Então, vocês vão narrar, vocês vão contar. Então, por isso que eu sugeri o diário, né, para vocês já começarem a conhecer um pouquinho dessa tipologia, né, para experimentar um pouco a narração, a tipologia narrativa, tá? Então, a narração, digamos assim, né, seria e né, a primeira tipologia que nós conhecemos na vida, né? Primeiro porque nós ouvimos, nós aprendemos, nós crescemos, né? Lá na nossa infância, nós passamos boa parte da nossa infância ouvindo histórias, né? Ouvindo os causos, ouvindo os contos, que eram contados ali na família, depois na escola, né? Então, a gente conviveu mais com a tipologia narrativa, né? Então, a nossa convivência foi muito mais ampla, né? Então, a narração, o que é narrar um texto? Então, narrar um texto é contar, né? Então, narração é igual a contação, a contar alguma coisa, a contar um fato, tá? Então, a narração, ela apresenta fatos em sequência. Existe uma relação, né, lógica na apresentação desses fatos. Os fatos, eles fluem, eles evoluem, tá? De um início, né, um meio e um fim, para um fim, tá? Então, a narração é isso, é você apresentar, é você contar fatos em sequência numa relação de causa e efeito. E esses fatos, eles são vivenciados por quem? Por personagens. Esses personagens, eles interagem em determinado tempo, em determinado lugar. Então, na narração, nós temos tempo, a relação que se estabelece, né, numa narrativa, é uma relação de tempo, é uma relação de espaço, né, tempo, espaço e causa e efeito, né? A cada ação de um personagem existe uma consequência. Então, um efeito, ele é gerado a partir de uma causa, né? A partir de um comportamento, tá? E nós temos na narração personagens. E no texto narrativo, outra característica que o texto narrativo apresenta, o narrador, né? O narrador, ele é uma figura fictícia, da mesma forma que o autor cria os personagens, ele também cria um narrador, tá? Então, o narrador, ele pode assumir, de acordo, né, com o querer do autor, ele pode apresentar dois pontos de vista, ou seja, ou ele pode assumir a posição de narrador-personagem, é aquele narrador que é criado pelo autor, aquele narrador que participa, né, do enredo, que participa da história, que penetra ali, tá, na história, fazendo parte ali do contexto narrado, e o narrador observador. O narrador observador é aquele que apenas narra os acontecimentos, ou seja, como se ele tivesse se distanciado daquele acontecimento e contando, né, ele vai contando, ele vai narrando os fatos, tá? Um outro dado importante, os verbos, aqui, ó, olha para vocês, né, percebam que quando a gente trata de tipologia, a gente está tratando da estrutura do texto, tá? Tipologia, estrutura, como que o texto estruturalmente se organiza do ponto de vista linguístico, né? Na narração, os verbos de ação, eles predominam no passado, no pretérito. Então, isso daqui é um dado extremamente importante, ó. Verbos de ação, tempo, pretérito, tá vendo como eu gosto de ficar no slide, gente, para poder ticar, ó. Tempo, pretérito, tá? E alguns gêneros textuais, né, que apresentam essa tipologia narrativa, ou seja, que tem a predominância da narração. Quais são esses gêneros? A novela, os contos, as fábulas, as notícias de jornal, alguns relatórios são relatórios narrativos, atas também que narram, né, um contexto ali, o momento da reunião, a crônica, etc. Tá? Então, são textos narrativos, são textos que apresentam essa tipologia, a tipologia narrativa, ou seja, a narração predomina nesses textos.
Aí é até interessante, porque você não trouxe, você trouxe, eu achei, tem gente que fala assim, eu achei que fossem apenas textos literários, né, que entrassem na tipologia narrativa. Não, né? Tem textos de cunho objetivo, de cunho, assim, que não são textos literários, são textos de trabalho, né, mais direcionados ao trabalho, mais direcionados à profissão, que são produzidos a partir da tipologia narrativa, tá? Certo? Então, agora, antes da gente, deixa eu ver se eu passo primeiro depois eu vou voltar aqui no vídeo. Ou vou primeiro neste? Não, primeiro eu vou no vídeo. Então, eu trouxe aqui 2 vídeos para a gente discutir um pouquinho, né, sobre essa relação da tipologia narrativa, tá? Sobre a narração. E depois a gente também vai estudar alguns textos hoje, né? Para vocês compreenderem as relações tipológicas nos textos. Então, vamos observar primeiro esse vídeo, tá? O vídeo 1. Então, eu gostaria que vocês primeiro observassem o vídeo 1, ouvissem o vídeo 1. Ele é bem curtinho, são 7 minutos apenas, tá? Deixa somente, eu vou ter que interromper aqui. Acho que, deixa eu ver se eu consigo clicar nele. Já abriu, não consigo. A Maior Flor do Mundo, de José Saramago. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras simples. Quem me dera saber escrever essas histórias. Se eu tivesse aquelas qualidades, poderia contar com pormenores uma linda história que um dia inventei. Seria a mais linda de todas as que se escreveram desde os tempos dos contos de fadas e princesas encantadas. Havia uma aldeia e um menino. Sai o menino pelos fundos do quintal e de árvore em árvore, como um pintacílgo, desce o rio e depois por ele abaixo. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante, começava o planeta Marte. Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta: vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar a direito pelos cantos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de cantainhas brancas e outras vezes metendo pelos bosques de altas árvores, onde havia clareiras macias, sem rasto de gente ou bicho, e ao redor um silêncio que zumbia e também um calor vegetal, um cheiro de caule fresco. Oh, que feliz ia o menino! Andou, andou, foram radiando as árvores e agora havia uma charneca rasa de mato ralo e seco e no meio dela uma inclinada colina redonda como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta e quando chegou lá acima, que viu ele? Nem a sorte nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se aconchegou de cansado. E como este menino era especial de história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água? Ali no alto, nem pinga. Cá por baixo, só no rio. E esse, que longe estava. Não importa. Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao Rio Grande, com as mãos recolhe quanta de água lá cabia. Volta o mundo a atravessar, pelo monte se arrasta, 3 gotas que lá chegaram. Bebeu-as a flor com sede. 20 vezes, cá e lá. Mas a flor, aprumada, já dava cheiro no ar e, como se fosse uma grande árvore, deitava sombra no chão.
O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca de um menino perdido e não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase sol pôr, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada. Este menino foi levado para casa rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. Fim. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história, escrita por ti, que me lês, mas muito mais bonita. Ok. Então, eu trouxe esse texto do José Saramago, A Nova Flor do Mundo. Aliás, era para eu ter trazido antes, assim, era para vocês terem visto. O texto, ele tem, primeiro, ele é narrado somente com as imagens, né, da criança ali, dos pais, a criança em busca, né, dessa aventura linda, belíssima. Eu acho maravilhoso esse texto. E daí vocês perceberam, né, pela construção linguística do texto, que é um conto, né? Como que vocês sabem que é um conto? Pelo conhecimento de vocês, né, sobre o conto, né? A estrutura do texto, que a gente acabou de ver, né? Das características do texto, da tipologia narrativa, né? Deixa eu só voltar aqui a compartilhar a tela. Isso, o texto é muito bonito mesmo. Depois vocês ouçam com calma, vejam com calma, tá? Com os filhos, né? Quem tem filho, é muito lindo. José Saramago é um escritor português, né? Vocês perceberam que até o vocabulário, olha aqui, vamos voltar um pouquinho, né? A escolha lexical, o léxico, né? O vocabulário dele é um vocabulário da origem dele, né? Da língua dele de origem, certo? Então, percebam isso, né? Tem marcas do autor, claro, o autor que produz o texto. E o narrador é um narrador observador, né? Então, vocês viram ali na história que o narrador, ele foi criado, né? É uma figura também, uma figura fictícia criada pelo autor, para narrar a história, para contar a história desse menino. E, no fim, vocês viram que o esforço que ele fez para poder salvar a flor, e com aquelas gotinhas que ele vai e vem, né, um lugar extremamente distante, pegando fazendo da mão uma conchinha e trazendo água para que a flor, né, sobrevivesse, fez com que ela mesma protegesse ele, né, do frio, do sereno, da noite, né, com a flor, com a folha que caiu dela, né, era uma flor gigante. Muito linda a história, tá? Dá para a gente depois discutir, né? Enfim, a gente agora vai ver sobre a descrição. Vocês viram ali no conto que existem muitos trechos descritivos, né? Então, se descreve o lugar longe, se descreve, né, a forma como o menino fez para chegar a esse lugar, né? As plantas que tinham na região, né? Enfim, se descreve sobre o modo como a flor estava, depois do modo como ela ficou, como os pais ficaram, né, sabendo do desaparecimento do menino, tá? Então, a descrição, ela faz parte de um texto narrativo, quando esse texto, principalmente, é um texto literário, né? Então,
conto, fábula, romance, todos esses textos que apresentam, que são textos narrativos, que são gêneros narrativos, que apresentam a narração, também trazem ricamente, né, a tipologia descritiva. Então, vamos dizer, narração e descrição, elas combinam, elas se casam, tá? Então, a narração, o que é narrar? Então, qual é o conceito de descrição? O que é descrever? Então, descrever é caracterizar, por meio de imagens ou de palavras, né, ser e lugar. Então, quando a gente descreve, a gente atribui a um ser ou a um lugar determinadas características. Então, a gente atribui as características. Por isso que o verbo aqui é caracterizar, né? Então, na descrição, ocorre qual a classe gramatical que está presente na descrição? Adjetivos, ó. Adjetivos, locuções adjetivas, verbos de estado. Quais são os verbos de estado? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer. São aqueles verbos que nós vimos, né, no curso de gramática. Orações adjetivas, acho que orações adjetivas a gente não chegou a ver, quem fez o curso de gramática, nós não chegamos a estudar as orações subordinadas adjetivas. Mas as orações adjetivas são aquelas, né, orações relacionadas sempre a um termo da oração anterior e ligadas a esse termo por meio de um pronome relativo, né? A descrição, ela faz referência às impressões sensitivas, cor, né? Qual é a cor do objeto, qual é a cor do lugar, né? Formas, cheiro, gosto, som, impressões táteis, ou seja, quando a gente descreve, a gente vai imprimir, a gente vai apresentar ali no texto as impressões sensitivas, tá? Exemplos de descrição. Então, nós temos, olha lá, descrição de personagem, né? Quais são as características do personagem? Descrição de ser inanimado, por exemplo, a descrição de uma mesa, né? A gente vai ver como exemplo a mesa, inclusive. A descrição de uma pedra, a descrição, né, de um rio, a descrição de um lugar. Como é esse lugar? A descrição de paisagem, né? Como é a paisagem que se apresenta ali, né? Num texto, por exemplo, narrativo, né? Dentro de uma narração. Então, eu trouxe aqui para vocês, só para a gente compreender essa relação morfológica, né? Essa construção linguística, desculpa, essa construção linguística da tipologia narrativa, ou seja, eu vou usar, né, determinadas classes gramaticais, especificamente algumas classes gramaticais, para eu poder descrever, né, e relacionar isso a um enunciado, a um contexto maior. Então, aqui nós temos a descrição feita, né, escrita por João Cabral de Melo Neto, é um poema escrito por ele, no qual ele descreve a mesa. Então, a mesa é um objeto inanimado, tá? Então, ele vai descrever a mesa. Ele começa lá, o jornal dobrado, sobre a mesa simples, a toalha limpa, a louça branca e fresca como um pão, a laranja verde, tua paisagem sempre, teu ar livre, sol de tuas praias, clara e fresca como um pão. A faca que aparou, teu lápis gasto, teu primeiro livro, cuja capa é branca e fresca como um pão, e o verso nascido de tua manhã viva, de teu sonho extinto, ainda leve, quente e fresco como um pão. Bem, então esse texto aí é o poema, então o gênero textual é poema, tá? Então, eu vou colocar aqui, gênero textual, vou abrir aqui mais uma, gênero textual, poema, tá? Tipologia textual predominante, tipologia textual predominante, descrição.
ok? Então, entender essa relação, né? Então, nós temos aqui o gênero poema, e quando o autor, João Cabral de Melo Neto, vamos dizer assim, pensou em falar sobre a mesa, primeiro, o que ele planejou? Ele planejou o seguinte, eu vou descrever a mesa. Então, qual é a tipologia que ele elegeu? Ele elegeu a descrição. Vocês entenderam? Então, a partir do gênero textual que ele escolheu, o gênero é poema, ele elegeu, para poder construir o poema dele, ele elegeu a tipologia descritiva, tá? Então, é essa relação que precisa estar clara para vocês. Então, eu escolho o gênero, ou eu sou convidada, vamos dizer assim, a escrever, a produzir determinado gênero textual. Então, para isso, eu vou conhecer, saber, ou eu vou também ter, né, a liberdade de escolher que tipologia textual eu quero que predomine nesse gênero. Então, tem gêneros que te dá mais essa abertura, tá? Alguns sim, outros não, ok? Então, o que a gente, assim, percebe nesse texto, nesse poema descritivo do João Cabral? Aqui, pouquíssimos verbos aparecem, tá? Os verbos que aparecem são verbos de estado, olha, o que a gente viu ali sobre o conceito, né? Sobre as características de construção deste gênero. Então, olha, nós temos o verbo de estado, aqui nós temos a faca que aparou teu lápis gasto, né? Cuja capa é branca. Então, aqui nós temos, olha, uma oração adjetiva. A faca que aparou teu lápis gasto. Esse que aqui, né, é um pronome relativo, certo? Aqui nós temos um pronome relativo, ó. Depois vamos ver aqui é um verbo de estado. Vamos ver se tem outro aqui. Acho que só esse verbo que aparece, né? Explícito aqui. Aqui é um verbo de ação, mas é um verbo que faz parte de uma oração adjetiva, tá? Bem, os versos, eles são construídos basicamente por adjetivo e por substantivo e adjetivo, ó. Jornal dobrado, mesa simples, toalha limpa, louça branca, fresca, ó, louça branca, louça fresca, e aqui ele faz uma comparação, louça fresca como um pão é fresco, tá? Laranja verde, paisagem, ele não coloca sempre, tua paisagem sempre, é que é interessante, porque o sempre, ele é um advérbio, né? Ele é um advérbio, e aqui nós não temos um verbo para ele modificar. Tua paisagem sempre. A laranja verde, tua paisagem é sempre, pode estar subentendida que o verbo ser, né? Ar livre, sol de tuas praias, olha, sol de tuas praias, aqui a gente tem uma locução adjetiva, ó. Deixa eu ver, laranja verde, tua paisagem sempre, teu ar livre, tua paisagem sempre, tua paisagem clara, agora deu para pegar com o gancho, peraí, vamos ver aqui, ó. A laranja verde, tua paisagem sempre clara, né? Eu acho que ele faz aqui, olha, uma combinação com o adjetivo clara, que ele coloca aqui nesse verso abaixo, né? Então, a laranja verde, tua paisagem é sempre clara e fresca como um pão. Então, aqui existe um verbo subentendido, o verbo ser, que é um verbo de estado, tá vendo? Tá? A faca, que eu disse para vocês que nós temos uma oração adjetiva, né, que aparou teu lápis gasto. Teu primeiro livro, né, então a faca, que aparou teu lápis gasto, que aparou teu primeiro livro, cuja capa é branca, ou seja, a capa do livro é branca, aqui também nós temos um pronome relativo, né, introduzindo uma outra oração subordinada adjetiva. O verso nascido, de tua manhã viva. Então, verso de tua manhã, manhã viva. Sonho extinto, né? Ainda leve, quente, fresco como um pão. Enfim,
que é importante vocês entenderem? Que para construir uma descrição, nós usamos esses recursos linguísticos, né? Esses recursos gramaticais, substantivo, adjetivo, substantivo, locução adjetiva, verbos, né? Se forem usados, mais verbos de estado, orações adjetivas, né? Introduzidas aí pelo pronome relativo, tá? Então, a gramática, ela se casa aí, olha, o conhecimento gramatical, ele se casa com uma produção textual, tá? Tá tudo vinculado, né? Bem, agora vamos para o próximo. Hoje a gente vai passar para as tipologias, tá, gente? De uma forma geral. Bem, um desafio para vocês em 5 minutinhos. Vamos ver isso, verbo de ligação. Não perdeu muito não, Simone. 5 minutinhos para vocês produzirem para mim, tá? Não é isso que eu quero. Meu Deus, gente, eu não sei o que eu fiz com esses slides. Ai, meu pai do céu, isso aqui veio para cima, não era para cima. Tá. Bem, vamos voltar um pouquinho aqui. Deixa eu prosseguir. A gente não lá depois. Eu vou prosseguir. Professor indeciso é um caso sério, né? Deixa eu tirar só esse negócio daqui, que não é aqui. Eu mexo tanto no slide, esse daqui é aqui. Vou pôr no lugar certo. Deixa eu explicar tudo para vocês. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou explicar tudo. Depois, se der tempo, a gente volta e eu peço uma produção para vocês. É melhor, né? E daí vocês já conhecem todas as tipologias. Bem, agora a dissertação. Quando chega na dissertação é que o bicho pega, né? Daí todo mundo começa a falar assim, professora do céu, agora que eu preciso saber, entender e fazer um texto dissertativo, né? Porque eu vou fazer concurso, né? Assim? Então, é o tendão de Aquiles de todo mundo, tá, gente? Essa preocupação era geral. No primeiro dia de aula, teve uma cursista, até acho que ela está na sala, né? Que perguntou a respeito da leitura. Né, se a leitura é importante para se produzir um bom texto. Então, nesse ponto aqui, quando se vai produzir um texto dissertativo, sim, leitura é imprescindível. Porque quando a gente vai dissertar, a gente tem que conhecer o assunto, né, que será desenvolvido, o tema que será desenvolvido, que será tratado. E como que a gente conhece esse tema? Lendo, né? Sabendo, tendo algumas informações a respeito, né, desse tema, né? Buscando informações sobre o tema, e essas informações, esse conhecimento, esses conceitos, né, a gente encontra, né, por meio da leitura, tá? Então, já vai uma dica para vocês. Quando se produz, né, quando se vai produzir uma dissertação, é importante conhecimento de leitura. É importante ter conhecimento do tema. E para ter esse conhecimento temático, a leitura aí, ela é fundamental, tá? Bem, então a dissertação, ela pode ser do tipo expositiva e argumentativa. Então, o que é uma dissertação expositiva? Primeiro, a dissertação expositiva, ela só vai apresentar dados objetivos. Então, isso é importante. Já vou ticar aqui. Ela apresenta dados objetivos e não opiniões. Pode desenvolver um conceito, olha. Depois nós vamos estudar isso no texto, na prática, tá? Pode desenvolver um conceito ou definir um objeto. Seja esse objeto abstrato ou concreto. Tá? Por exemplo, um objeto abstrato, amor, definição de amor, de sentimentos, né? Concreto, doença, Covid, né? A linguagem é clara. Então, qual é o tipo de linguagem? Uma linguagem clara. Isso que é escrever bem, olha lá. Tá? Daí eu trago para vocês um pouquinho desse conceito, né? Dessa ideia do que seja escrever bem. Então, a linguagem precisa ser clara, objetiva e impessoal. Bem, o que é uma linguagem clara? É uma linguagem que todos entendem, que é uma linguagem compreensível e inteligível por quem vai ler o texto, tá? É um texto
compreensível. A linguagem clara, ela deve, né, conter vocabulários muito difíceis? Não, gente. É um falso, né, uma falsa ideia também pensar que escrever bem é usar um vocabulário muito erudito. Não, pelo amor de Deus, né? A gente tem que escrever primeiro para atender a finalidade do texto e escrever de forma mais clara possível, usando um vocabulário que seja um vocabulário próprio para aquele texto que eu estou produzindo, né? Para que eu vou rebuscar muito, né? Muito rebuscamento, né? Muitas palavras lindas, maravilhosas, pode tornar o texto até incompreensível, certo? Linguagem objetiva, direta, tá? Impessoal, ou seja, o que é uma linguagem pessoal? Verbos predominando na terceira pessoa, tá? Já vou pôr aqui. Verbos na terceira, verbos, né? E outros na terceira pessoa, tá? Ou na primeira pessoa. Professora, a dissertação expositiva, ela é só feita na terceira pessoa, né? Ou na primeira do plural. Do plural. Tá? O nós, isso. Aqui, olha, não pode aparecer a primeira pessoa do singular. Tá? Não tá certo, primeira pessoa do plural. Não pode aparecer a primeira pessoa do singular, o eu. O eu não pode aparecer. Então, ela tem que ser, assim, tipo, neutra, né? Vamos dizer assim. Quem produz, ele não pode se colocar ali, tá? Não pode se colocar. A dissertação, sua dissertação, vamos dizer, para concurso, né? Para um concurso, né? Para processo seletivo, tá? Agora, quando há um texto de opinião, por exemplo, se for pedido para se construir um texto de opinião, aí sim você pode usar a primeira pessoa, não tem problema. Nós vamos até ler hoje um texto de opinião, mas depende do que se pede, né, para ser feito, para ser produzido, tá ok? Então, olha, a dissertação expositiva, uma outra característica, né, é que o verbo, ele predomina no presente, olha. Então, a gente já está, né, isso aqui é importante, vocês estão conhecendo a estrutura linguística de cada tipologia, tá? Então, tudo que eu tiquei aqui é importante. Onde que nós encontramos, né, textos expositivos? Seminários, artigos acadêmicos, os artigos que são pedidos, né, para quem faz pós-graduação, quem faz faculdade, graduação, que se pede para fazer uma monografia, ó, dissertação expositiva, né? Congresso em que vai assim se expor um assunto, né, uma pesquisa, conferência, palestra, colóquios, né, que são debates, entrevistas. A aula que eu estou dando para você é uma aula expositiva, né, porque a gente está discutindo conceitos, né, conceitos de produção de texto, voltados para a produção textual, tá, conceitos linguísticos, certo? Então, isso é um texto expositivo. Nós vamos ver, nós vamos estudar isso. Olha, tem um trabalho que eu gostaria que vocês fizessem, já é um trabalho não, mas uma produção de texto, mas eu vou deixar para o final, aí eu volto nele, tá? Agora, a dissertação argumentativa. É diferente da expositiva? Sim, porque a dissertação argumentativa, ela já vai ter uma outra maneira de ser produzida, ou seja, ela também parte de um tema, de uma análise de um assunto, da análise de um assunto. Então, primeiro, para eu argumentar, por isso que o verbo vem aqui, precede a análise de um assunto. Eu tenho que analisar, a princípio, um assunto. Então, uma dica que eu dou, né? Quando você for fazer uma dissertação argumentativa, é pensar nele, tá? É começar a trabalhar isso, pensamento, raciocínio, né? O seu ponto de vista, como que você vai transpor para o papel, escrevendo o seu ponto de vista, tá? Então, essa dissertação argumentativa, ela pode ser construída de forma dedutiva ou indutiva. Eu vou explicar também isso num texto para vocês hoje que nós vamos ler,
Essa construção que parte da dedução, ou seja, do tema pego, né, do tema que começa a ser discutido do geral e vai para o particular, né, e a indução do particular que se amplia, vai para o geral. A linguagem, mesma coisa, né, da dissertação expositiva, a linguagem ela precisa ser clara, objetiva, aqui impessoal. Os verbos também predominam no presente do indicativo, tá? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Que quando nós vamos dissertar, nós temos já uma estrutura, né? Uma estrutura que nós devemos seguir. Que estrutura é essa? A organização textual, ela tem que seguir algumas partes. Então, a introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto, ele tem que começar, ele tem um começo, ele vai funilando, ele vai fechando, tá? Ou seja, ele fecha ali, o desfecho dele é a conclusão. Então, a gente tem que começar a desenvolver essas relações, né? De introdução, de como eu introduzo, de como eu desenvolvo a partir do que eu introduzo, de como eu vou concluir esse texto, né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem o que é um texto expositivo, dissertativo, expositivo, e aqui, olha, o mesmo tema, mas de uma forma argumentativa, tá? Então, olha, um exemplo falando sobre o Natal, o conceito de Natal, tá? O Natal é uma festa de origem religiosa, que celebra o nascimento de Jesus Cristo, considerado Salvador do mundo pelos cristãos. Isso é uma exposição, ela está expondo um conceito, tá? Nessa festa, é comum as pessoas trocarem presentes entre si, como forma de reviver o que os reis magos levaram a Jesus quando ele nasceu. Bem, um dado de realidade, que foi exposto. Na maioria das casas, monta-se uma árvore enfeitada, sob a qual colocam-se os presentes a serem distribuídos. Em algumas residências, ainda se conserva a tradição de fazer um presépio, que é uma maquete representando a cena do nascimento de Jesus. No último século, incluiu-se uma outra figura nessa festa, o Papai Noel, um bom velhinho que presenteia a criança. Bom, um texto dissertativo expositivo, né, falando sobre, trazendo o conceito de Natal, uma celebração, uma festa, a origem dessa festa, a origem religiosa, né, em virtude de que se celebra o Natal para comemorar, para celebrar, né, a memória, o nascimento de Jesus Cristo. Como as pessoas celebram o Natal, olha, como é feita essa celebração, como é feita a celebração, né? E a figura, ele traz aqui uma figura alegórica do Papai Noel também, né? Que é um bom velhinho que presenteia crianças, ou seja, trazendo o Natal aqui, a ideia de Natal como um momento de consumismo, com a ideia de consumismo, né, gente? É uma ideia bastante capitalista. Bem, um exemplo de texto argumentativo, tá? Desdobrando, né, o mesmo tema, o Natal. Há muito tempo que o Natal deixou de ser uma festa religiosa, que é um ponto de vista, ó. Então, olha a posição do autor, né? Aqui ele traz um dado objetivo, claro, né, conciso, a ideia dele é bem clara, ele conceitua, ele define, né? Aqui não. Aqui ele já traz o ponto de vista, o que eu penso. Então, coloquem aqui na frente essa ideia. O autor pensa que, né, há muito tempo que o Natal deixou de ser uma festa religiosa, esse é o ponto de vista dele. No seu aspecto positivo. Deixa eu ver, tem que aumentar? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ixi, agora eu fiz coisa errada. Pera lá. Ver se eu consigo aumentar. Só um pouquinho. Agora deu. Agora melhorou, né? Tá, melhorou agora, né? Se aumentar mais, eu acho que aí vai sair. Tá, ok. Tranquilo. Então, olha, há muito tempo que o Natal deixou de ser uma festa religiosa. Então, isso é uma visão de quem? Do autor. Tá? Não é um dado geral que todos conhecem, né? No seu aspecto positivo, virou festa de congraçamento, sobretudo no seio da família. É a data em que todos voltam a comer juntos, ao menos um peru e uma rabanada. No aspecto negativo,
é o grande festim do consumo, presidido por esse chato e mercadológico bom velhinho, que seria tolerável num filme de Frank Capra. É uma pena, porque o Natal, mesmo sem qualquer conotação religiosa, sem qualquer compromisso confessional, lembra uma antiga e inarredável aspiração humana, a de um Deus entre nós com a nossa carne. Gente, é lindo. Então, isso daqui, esse texto ele apresenta o quê? Traços de autoria, né? É um ponto de vista do escritor, né? Então, aqui fica bastante claro que esse primeiro texto, essa dissertação, ela somente expõe o Natal, o que é Natal, define aqui não, que argumenta, já traz um ponto de vista, uma opinião sobre essa data festiva, certo? Pronto, gente, entendeu? Vamos para o texto, daqui a pouco, agora deixa eu só isso. Injunção. E o que é a quinta tipologia? Eu pus até 6 tipologias, porque eu contei a dissertação argumentativa, né? Então, texto injuntivo é o texto que apresenta instruções a serem seguidas, tá? Os verbos predominam no modo interativo, isso daqui é importantíssimo. Ó, primeiro, a injunção, texto injuntivo, apresenta instrução com predominância de verbos no interativo, tá? Aí, conhecimento gramatical. Faça, siga. Vamos ver isso daqui a pouquinho também. Exemplos de gêneros, né, que apresentam essa tipologia injuntiva, ou seja, com predominância da injunção. A receita, a bula de remédio, o manual de instrução, orientação médica. Bem, a bula de remédio, deixa eu só terminar aqui a predição, que a gente vai... É ansiosa, né? Credo. Aí, estou vendo até o fim. Tá, e por fim, a predição. O que é a predição? É uma tipologia... Professora, é tipologia textual também? Sim, todos esses aí? Isso, todos esses são tipologias textuais, tá? Todos tipologia. Quando a gente for estudar agora o texto, vocês vão entender as tipologias no texto, tá bom? E a predição? A predição é uma tipologia textual que apresenta previsões. Prediz, ó, diz antes de acontecer, né? Portanto, os verbos predominam no futuro. Então, exemplo de gênero textual que apresenta essa tipologia preditiva aqui. A previsão do tempo, amanhã fará sol, né? O tempo continuará seco na maior parte, nas regiões do estado de Mato Grosso do Sul. Então, isso é previsão, tá? Horóscopo, signo de Gêmeos, você receberá uma notícia boa, seu salário aumentará em 100%, ou baixo de Gêmeos, tá? Parte da bula de remédio também tem a tipologia preditiva, ó. Por isso que eu coloquei aqui parte da bula de remédio, que nós vamos estudar bem rapidinho hoje a bula de remédio, tá certo? Bem, pessoal, todas essas, essas 6, né? Essas 6 definições são definições de tipologia textual, tá? Agora, o gênero textual são os textos materializados em situações comunicativas. Ao contrário das tipologias textuais, os gêneros constituem listagens abertas, ou seja, não tem como a gente contar quantos gêneros textuais nós temos na nossa língua portuguesa, tá? E hoje, com a tecnologia, criaram-se outros gêneros, né? Os gêneros multimodais aí, tá bem? Antes da gente passar para a atividade, vamos agora, eu vou passar para vocês, deixa eu só interromper o compartilhamento, a gente vai estudar um texto para vocês entenderem melhor essa relação, tá?
Até aqui, tem alguma dúvida ou está tranquilo para vocês? Depois eu vou voltar nesse slide aqui, que tem algumas atividades que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Se não der tempo de fazer hoje, vocês vão fazer em casa, como tarefa de casa, ok? Tudo bem. Então, agora eu vou compartilhar um texto e a gente vai estudar esse texto, tá? Cadê, Gabriel? Como apresentar dados se na hora da prova... Como assim, Gabriel? Ah, tá certo. Quando você trabalha, quando você vai fazer uma dissertação, né? Isso, na redação dissertativa. Isso daí você vai apresentar se você souber. Se você tem que ter na manga, você tem que ter cartas na manga, tá? Você tem que ter aí, vamos dizer, várias cartas na sua manga para você se sair bem na prova. Ah, bem, eu não tenho dados memorizados na minha cabeça. Ah, mas eu lembrei disso que eu li aqui, que cabe nesse tema, né? Que se aplica a esse tema. Beleza, então eu vou usar essa minha informação, tá? Então, quanto mais informação, mais informações, igual a você consegue aumentar o seu repertório aí, né? A sua capacidade de argumentar, tá certo? Agora, tem uma outra questão. Para você argumentar, e para você argumentar, você tem que começar a treinar. Lembra aquele texto que nós vimos ali do texto falando sobre o Natal, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, vamos lá. Só para vocês entenderem o conhecimento de mundo, o conhecimento enciclopédico que a gente chama da produtora textual. Tá? Deixa eu voltar. Porque é o que todo mundo teme, gente. Peraí, eu já fiz errado. O que as pessoas temem é a dissertação argumentativa justamente por quê? Porque tem que opinar, né? Tem que apresentar uma opinião, um ponto de vista. E essa é a maior dificuldade. A dificuldade de expor aquilo que pensa, o seu ponto de vista, de uma forma culta, tá? Então, quando se expõe o ponto de vista, deve se expor de uma maneira culta, usando que a linguagem, a norma padrão, né? A linguagem culta, né? A linguagem formal. Deixa eu voltar aqui no exemplo, tá? Do Natal. Aqui, pronto. Olha lá, o exemplo, né? Esse texto argumentativo. Olha como ela começa. Há muito tempo que o Natal deixou de ser uma festa religiosa. Então, ela introduz com esse ponto de vista. Então, para ela, o Natal não é mais festa religiosa. É assim que você vai pensar, né, no ponto de vista dela. Ela pensa dessa forma. No seu aspecto positivo, aí para ela argumentar sobre o que ela colocou aqui, ou seja, para ela argumentar o que ela disse inicialmente, de que o Natal não é mais uma festa religiosa, ela vai dividir o texto, ela vai dizer o aspecto positivo e negativo. Então, no positivo, ó, beleza, virou uma festa de congraçamento no seio da família, ou seja, datas em que todos voltam a comer juntos, ao menos um peru e uma rabanada. Então, ela está querendo dizer que, pelo lado, né, considerando aquilo que é positivo do Natal, ficou a reunião familiar, né, os encontros familiares. Agora, no aspecto negativo, é o grande festim do consumo, ou seja, da sociedade capitalista. Então, aqui ela faz uma crítica ao consumo, ao consumismo, né, ao capitalismo, certo? Então, para ela fazer essa crítica, ela tem que ter o quê? Conhecimento. Conhecimento de sociedade, de como funciona a sociedade capitalista. Então, ela fala, ó, festim do consumo presidido por esse chato e mercadológico bom velhinho. Então, olha a crítica explícita que o bom velhinho, quem que é o bom velhinho aqui? É o Papai Noel. Ela não usa o Papai Noel aqui, mas ela substitui o Papai Noel por outra nomenclatura que o Papai Noel traz. Bom velhinho. Isso daqui é um recurso coesivo, ó, uma referência. Tá? Isso aqui é um recurso coesivo. Então, ela utiliza aqui como referência para Papai Noel o bom velhinho.
tá? Que seria tolerável num filme de Frank Capra. Bem, ela citou esse filme aqui, filme de Frank Capra, porque ela conhece alguma coisa, né? Ela já assistiu sobre o filme, né? Ela já ouviu o filme, então ela citou, ela enriqueceu a capacidade argumentativa dela aqui, tá? Aí ela fala, é uma pena, porque o Natal, mesmo sem qualquer conotação religiosa, é um termo culto, ó, conotação sem significado religioso, e que é o sentido conotativo, é o sentido próprio da palavra. Então, mesmo sem o valor religioso, sem qualquer compromisso confessional, ele lembra uma antiga e inarredável aspiração humana, a de um Deus entre nós com a nossa carne. Então, quer dizer, esse texto dela, esse ponto de vista que ela traz sobre, né, o Natal, ele é enriquecido pelo conhecimento enciclopédico, ou seja, pelo conhecimento que ela já traz ali na memória, de sociedade do consumo, né? De filmes que ela cita também aqui, ela conseguiu fazer essa analogia, né, a esse festim do consumo com, né, o filme, ela fez uma comparação, tá? Então, é o conhecimento, ó, de leitura que ela tem, é um texto muito bem escrito, né? A linguagem é uma linguagem culta, é uma linguagem formal, certo? É assim que a gente, assim, que vocês precisam treinar o texto, desenvolver pontos de vista, desenvolver críticas, né, sobre um determinado tema. Como vocês vão desenvolver essa crítica? Sim. Sim, o Enem, né, o tema da redação do Enem é uma caixinha de surpresa, né, a gente nunca sabe o que vai cair. Quem trabalha com cursinhos, né, de redação para Enem, normalmente pesquisa os temas que podem, né, cair, mas ainda assim acaba surpreendendo a gente, né? Sim, é um paradoxo ao contrário, né? O paradoxo é como você fala, é a mesma coisa que você dizer assim, caiu no rio e não se molhou. Isso é um paradoxo, tá? Bem, como que é uma contradição, né? A analogia é uma comparação, né? A analogia é uma comparação. Então, seria uma comparação que ela faz, né, com o filme, tá? A escrita, o desenvolvimento do tema suscitou, veio à memória dela, né, o conteúdo do filme. Então, o conteúdo do filme trouxe à memória dela esse sentido também de Natal, né, de Natal como festa do consumo, né, certo? Normalmente, gente, essas provas para professor, tanto provas de concurso quanto as provas do Enem, ali você tem um texto motivador, né? Então, o texto motivador, não já fala, motivador é para te ajudar, é para iluminar, dar uma luz, né, sobre o que você pode escrever, né, como você pode começar seu texto. O professor Sandro vai trabalhar com vocês a dissertação, né? Então, provavelmente ele vai trabalhar as diferentes formas de se produzir uma introdução, depois as diferentes maneiras de se produzir o desenvolvimento a partir daquilo que se introduziu, e as diferentes formas de se produzir uma conclusão, tá? Então, ele com certeza vai trabalhar isso com vocês, tá certo? É isso. Mas eu já vou trazer os textos, e daí a gente também já vai discutindo, nós já vamos vendo essa relação, né, essa relação, assim, essa estrutura, essa organização estrutural, para que o texto seja bem escrito, tá? Lembrando que eu disse para vocês na primeira aula, treina, treina, treina. Tem aquela musiquinha, brilha, brilha, estrelinha, não tem? Agora treina, treina, fulaninha. Tá?
Tem que treinar. Escrita, redação é treino, é exercício. Não adianta fugir da raia, gente. Tem que escrever, né? Porque senão, como diz, te ajude, né? Te ajude. E o céu te ajudará. Então, não adianta a gente sentar, pedir para Deus, iluminar e ficar de braço cruzado, porque não vai cair, nada, né, vem do céu. Então, tudo que é bom requer esforço, né? Aguardem isso. Tudo que vem, às vezes demora para vir, né? Requer esforço pessoal, mas também depois, né, que vocês passarem num concurso, vocês vão poder respirar. Aí vocês vão, agora eu vou poder só ler, né? Passar um tempo bom da minha vida lendo ou desfrutando de outras coisas. Então, pensem nisso, tá? O professor meu dizia na pós-graduação isso, gente, que tudo que a gente vai fazer na vida, né? Toda escolha requer uma renúncia. Então, se você escolhe fazer um concurso, você tem que renunciar a certo conforto. Então, o que é esse conforto? Às vezes, passeio fim de semana, às vezes, dormir, né? Mais cedo, eu vou dormir mais tarde, ou então eu vou acordar mais cedo, o contrário, né? Então, toda escolha requer renúncia. Eu durmo até, vamos dizer assim, 7 horas. Mas eu vou estudar para passar no concurso, então eu vou levantar às 5h30 da manhã. Porque das 5h30 até às 7, antes de eu ir para o trabalho, eu vou estudar. Eu tinha alunos que faziam assim. Levantava de madrugada que eu digo, 5 horas, que era o horário que eles conseguiam, que às vezes, né, tem pessoas que funcionam de manhã, consegue assimilar melhor. Tem pessoas que assimilam melhor à noite, então vai dormir mais tarde um pouquinho, para ficar, né, estender um pouquinho estudando. Gente, então tem que renunciar a certos confortos, né, para poder... Professora? Sim. Alguma dica para, por exemplo, eu para fazer uma redação e para dissertar algo, eu tenho que ler em voz alta, e isso tem me atrapalhado nos concursos, porque até para mim entender as perguntas da prova, eu preciso fazer a leitura alta. Como que eu faço para... Você vai começar na sua casa a fazer leitura para você, silenciosa, que a gente chama. Leitura silenciosa é você não falar, não verbalizar, mas você vai ler para dentro, você vai ler para você. Você vai treinar isso em casa. É treino também, tá? Em concurso, realmente não pode, atrapalha. Quem fiscal de sala pede, né, até silêncio. Não pode. Você está fazendo a prova ali, tem outro do lado. Né? Elisângela, eu também estudava alto, tá? Eu estudava no meu quarto fechado, né? Às vezes até para o espelho, olhando para o espelho ali, para eu assimilar conceito, enfim. Eu tive que treinar a estudar, porque quando eu entrei, quando eu fui fazer concurso, antes do concurso mesmo, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha que fazer isso. Não tinha como, às vezes o professor pedia para a gente fazer leitura de tal página, e não tinha como ler, né, meio sussurrando. Então, eu fui treinando isso. Em casa, eu faço isso, hoje eu treino, tá? Quando eu estou mais tranquila, eu leio alto, quando eu tenho que, às vezes, dar uma aula, né, eu estudo em voz alta para poder assimilar bem o meu repertório, né? Mas quando eu não preciso, eu leio em silêncio, com os olhos, assimilando, olhando, sabe? Ali, né? O que está escrito. Se você não... Começa fazendo isso. Começa com textos menores, com atividades menores, para você ir treinando, tá? É treino. Tudo é treino. Isso é um hábito, Elisângela. Porque... É hábito. Professora, até assim, você falando, então eu estou errando, porque peguei essas séries livros e eu não consigo ler esses livros em voz baixa comigo, porque eu fico sozinha em casa com o meu pequeno. E eu não consigo fazer a leitura desses livros. Para mim, eu vou no banheiro, levo o livro, eu sento lá, fico lendo em voz alta, que para mim parece que fica mais nítido as coisas, entendeu? E eu não consigo fazer essa leitura de voz baixa. Certo. Mas eu vou começar a praticar, como a senhora está falando. Isso, mas olha, Elisângela, não, assim,
Se você aprende dessa forma, ok. Mas eu estou dizendo para você treinar, para você fazer o concurso, tá? É para te ajudar na hora da prova, para você ter, adquirindo essa destreza, essa habilidade, né? Gente, toda habilidade, ela é construída a partir de uma repetição, certo? Então, a gente constrói essa habilidade a partir do momento que a gente começa a repetir o comportamento, né? Começa a mudar e repetir o comportamento. Você vai repetindo, você adquire essa habilidade, tá? Hoje eu sento e consigo ler tranquilamente e assimilo ali, né, a parte mais importante, o aspecto mais importante, certo? É isso. É treino mesmo, não tem outra maneira, não, né? Pessoal, eu vou... Isso, Mas a dica que eu estou dando para a Elisângela, isso, é para ela, Delma, fazer a prova, o concurso, para ela não se prejudicar, tá? No momento de concurso, né? É que nós somos muito visuais e auditivos, né? A gente, às vezes, precisa ver e ouvir para a gente aprender. Nós somos auditivos, né? Isso fomos treinados, né, a observar e internamente, né, a construir aquilo que a gente está lendo, tá? Pessoal, vamos dar um intervalinho de 10 minutos, aí vocês respondem a chamada? Pode ser? Pessoal, então vamos retomar. Eu vou compartilhar com vocês alguns textos para a gente poder verificar, né, as tipologias nesses textos, certo? Vamos estudar essas tipologias no texto. Deixa eu ver aqui. Esse texto primeiro é certo. Esse tá, aqui nesse texto. Agora eu vou compartilhar, tá? É que eu abri aqui o arquivo. Você vai abrir. Vai. Então, o que a gente vai ver nestes textos? Quais são as tipologias que predominam, tá, em cada um destes textos? O que eu gostaria também, o que eu tenho que falar para vocês? Que às vezes um texto, ele não apresenta apenas uma tipologia, ou seja, narração, tá? O texto, ele vai ser somente narrativo, ou seja, só vai ser construído a partir da tipologia narrativa. Não. Então, normalmente a narração em textos literários, ela é acompanhada pela descrição, tá? Mas a predominância será de uma tipologia. Não tem como predominar, não tem como duas tipologias aí concorrerem, né? Ficar em primeiro lugar. Não. Uma tipologia vai predominar, tá certo? Então, o texto, ele pode ser uma mistura, ele pode ter, né, ali nele várias tipologias, mas com a predominância de apenas uma, né? Lembrando, quais são as tipologias? Narração, descrição, dissertação argumentativa, expositiva, injunção e predição. Essas são as 5 tipologias, tá? Bem, agora vamos ver aqui um conto. Então, alguém quer falar? Isso, Marcelo já colocou ali. A Águia e a Galinha é uma narração, então predomina aqui a narração, tá? É um conto. Eu vou ler para vocês, porque não tem apenas narração aqui no texto, né? Vou mostrar uma outra parte aqui, de uma outra tipologia que o texto traz. A história da Águia e da Galinha. Muitos já ouviram, né? Até já trouxe esse texto aqui, já está até meio batido, mas eu gosto desse texto,
a gente, além de trabalhar, né, a história, além de trabalhar em si a parte linguística, vocês também ele traz uma mensagem bonita aí para nós, né? De persistência, de perseverança. E também de nos reconhecermos, né, gente, como seres competentes, assumindo a nossa posição na vida, né? Então, vamos lá. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para as galinhas. Ó, o verbo no passado, tá vendo? Depois de 5 anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista. Olha o verbo dicente que a gente vai ver aqui nos tipos de discurso. Esse pássaro aí não é galinha, é uma águia. De fato, disse o camponês, é a águia. Mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão. Não, retrucou o naturalista. Ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. Não, não, insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como águia. Então, decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor. Viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos, e pulou para junto delas. O camponês comentou. Ele disse, ela virou uma simples galinha. Não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia, e uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia do teto da casa. Sussurrou: águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à graça. Eu lhe havia dito, ela virou galinha. Não, respondeu firmemente o naturalista. Ela é águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar. No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então, o naturalista segurou-a firmemente bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico cal-cal das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma. E começou a voar para o alto, a voar cada vez mais para o alto. Voou, voou, até confundir-se com o azul do firmamento. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas há pessoas que nos fazem pensar como galinhas. Mas nós somos águias. Por isso, abramos as asas e voemos. Voemos como águias. Cada pessoa tem dentro de si uma águia. Ela quer nascer.
sente o chamado das alturas, busca o sol, por isso somos constantemente desafiados a libertar a águia que nos habita. Sejamos águias em nossas vidas e não galinhas. Bem, deixa eu ver o que o Marcelo colocou aqui. Esse texto, na atualidade, seria politicamente incorreto, pois a águia poderia ser galinha, pois se identifica como galinha. É uma águia galinha. Verdade, é o que a gente está falando, né? Muitas pessoas se identificam, mas eu sou galinha, eu vou ficar assim. Não, gente. Aqui o texto quer dizer o seguinte: cada um tem que buscar a sua identidade, né? Assumir a sua identidade, quem eu sou, né? As pessoas, às vezes, se auto-sabotam, né? Existe muita autossabotagem. Eu não sou isso, não. Imagino. Acaba desacreditando da sua capacidade, né? Da sua identidade, né? Bem, vamos lá, então. O que esse texto ele traz aqui em termos de tipologia? Então, esse texto é um conto. Gênero textual, conto. Qual é a tipologia que predomina no texto? É a narração. Sim, pode... Na verdade, não, Conceição, ele não é uma fábula, porque a águia, ela não assume características humanas, né? A águia representa ali, é um animal mesmo, que consegue voar, né? De uma forma bem alta, né? Enfim, ela não é uma fábula, é um conto, tá? Por que é um conto? É interessante sua pergunta. Ele começa, olha aqui, ó, com Era Uma Vez. O Era Uma Vez é uma expressão, né, que muito usada nos contos clássicos. Então, os contos clássicos, eles trazem, né, essa expressão inicial, Era Uma Vez, e foram felizes para sempre, né, o desfecho, né, o famoso desfecho, felizes para sempre, e o início Era Uma Vez, tá? Então, isso já nos dá uma pista, né, de que o texto é um conto. Ok. Depois tem gente que disse ali, olha, faz texto no passado, isso mesmo, Marcelo. O texto, os verbos, né, são usados no passado, tá? Então, nós temos aqui verbos no passado, nós temos uma relação de causa e consequência, uma história, um fato. Qual é o fato que está sendo narrado aqui? Né? A história, ó, da águia e da galinha. Né? Então, o fato é o comportamento da águia, né, que apresentava, né, a águia, aliás, a personagem águia que tinha o comportamento de galinha. Tá certo? Isso, o texto traz personagens, espaço onde acontece a narração, né? Ali na casa do camponês, ali no espaço onde o camponês vivia, né? Depois a águia foi para o alto de uma montanha, enfim. O tempo, né? Esse tempo que leva o desdobramento dos acontecimentos, quanto tempo leva, né? É isso, o comportamento da águia, isso, no texto está a descrição, exatamente, a descrição do lugar, né? Ok? Tá, então vamos dar uma olhada aqui bem rapidinho, né? O verbos no passado, olha, conseguiu pegar. E o narrador? Ele é um narrador observador ou um narrador personagem? Ninguém falou isso ainda. Que tipo de narrador traz esse conto? O narrador observador, exatamente. O narrador observa os fatos, ele conta, ele narra os fatos, né? E depois nós vamos ver aqui, olha, gente, gramática, olha, verbos que introduzem um diálogo, tá? Esse diálogo nós vamos ver no final, Marcelo. Esse diálogo ele é introduzido por um verbo dicente, a gente vai ver isso nos tipos de discurso, tá? Da narração, que é a construção, né? Como se constroem esses discursos. Aqui no finalzinho, é isso que eu gostaria, assim, de falar com vocês, senão não vai dar tempo. Né? No finalzinho, eu coloquei em azul, tá? Para mostrar para vocês que já mudou a tipologia aqui. O texto, ele começou a narrar, foi até o fim narrando a história da águia, né? A águia e a galinha,
No final, o autor, ele traz aqui um ponto de vista, ele traz uma opinião acerca da história que ele narrou. Então, a partir da história, ele narra a história para ele emitir uma opinião, um ponto de vista. Essa parte que está em azul aqui, ó, é uma dissertação, é uma argumentação. É um ponto de vista do autor. Então, o texto, ele também traz uma sequência argumentativa, ele traz uma parte argumentativa. Além da argumentação, nós temos aqui a injunção, olha a injunção, a instrução, vamos colocar assim. Por isso, abramos as asas e voemos. Por que isso é uma injunção? Pela construção do enunciado, ao verbo no imperativo. Tá? Abramos e voemos. Os verbos aqui estão no imperativo. Voemos como águia. Sejamos como águia. Tá? Então, ele está nos instruindo, ele está nos orientando. Então, essa parte aqui é uma parte injuntiva. Ó. Sejamos águias em nossas vidas e não galinhas. Injunção. Vocês entenderam, gente? Então, neste texto aqui, nós temos narração, que é a predominância do texto, nós temos argumentação e nós temos injunção, certo? É isso. Predominou a narração, né? A estrutura, porque qual é a intenção, finalidade do texto? Contar um fato. De modo geral, o texto pretende contar, narrar um fato, certo? Ok. Agora, o outro texto também, para vocês. Então, é importante isso, predominou a narração, embora, né, ele tenha esses três tipos aí, certinho, Elisiane, né? Isso mesmo, tá? Questão caput, né? Vai, cada qual com a sua quimera. Eu vou ler também esse, e daí a gente vai estudar um outro, são 3 textos só. Cada qual com a sua quimera, muita gente também já conhece esse texto, né? Sob um grande céu cinzento, numa grande planície poeirenta, sem caminhos, sem gramados, sem uma ortiga, encontrei vários homens que andavam curvados. Aumentar? Vocês não estão me ouvindo direito? Será que o som está... Porque o meu está no máximo aqui, olha. E agora, melhorou? Tá, o meu está no máximo. Aumentar o texto. Ai, vamos lá, entende? Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho. É muito grande. Se eu consigo aumentar. Tá. Isso, melhorou, né? Tranquilo. Cada qual com a sua quimera. Sob um céu cinzento, numa grande planície poeirenta, sem caminhos, sem gramados, sem uma ortiga, encontrei vários homens que andavam curvados. Cada um deles carregava nas costas uma enorme quimera, tão pesada quanto um saco de farinha ou de carvão, ou os apetrechos de um soldado da infantaria romana. Mas a monstruosa besta não era um peso inerte. Pelo contrário, envolvia e oprimia o homem com seus músculos elásticos e possantes. Grampeava-se com suas 2 vastas garras no peito de sua montaria, e sua cabeça fabulosa sobressaía acima da fronte do homem, como um daqueles capacetes horríveis com os quais os antigos guerreiros esperavam acirrar o terror inimigo. Interroguei um desses homens e perguntei-lhe aonde iam assim. Respondeu-me que de nada sabia, nem ele nem os outros, mas que evidentemente iam a algum lugar, já que eram levados por uma invencível necessidade de andar. Coisa curiosa de se notar, nenhum dos viajantes parecia irritado com a besta feroz pendurada em seu pescoço e colada em suas costas. Dir-se-ia que a considerava fazendo parte de si mesma. Todos esses rostos cansados e sérios não demonstravam desespero. Sob o céu, com os pés mergulhados na poeira de um solo tão desolado quanto este céu. Eles caminhavam com fisionomia resignada daqueles que estão condenados a ter sempre esperança.
O cortejo passou ao meu lado e afundou na atmosfera do horizonte. No lugar em que a superfície arredondada do planeta se esquiva a curiosidade do olhar humano. E durante alguns instantes, teimei em querer compreender esse mistério, mas em seguida a irresistível indiferença se abateu sobre mim e me deixou mais duramente oprimido do que eles próprios por suas esmagadoras quimeras. Esse é um texto do Baudelaire, eu gosto muito desse texto também. Bem, esse texto aqui, ele é um texto também o quê? Qual é a tipologia? Parece descritivo? Sim, tem muitas partes, né? Grandes partes, até ele descreve mais, ele apresenta mais descrição do que o primeiro texto, tá? Mas é o que, gente? Ele é o quê? Ele é mais narração, uma ficção, sim. Ele é mais narração ou ele é mais descrição? O que vocês acham? É uma narrativa, exatamente. Predomina a narração, o conto, né? Ele conta sobre aquilo que ele viu, tá? Então, aqui, olha, é uma narração com descrição, olha, narração e descrição. Então, nós temos os dois, narração e descrição com predominância da narração, tá? Agora, existem muitas partes descritivas, sim, porque ele descreve como estava o céu, como era a planície, ó, aquele ainda repete, sem caminho, sem gramado, sem uma ortiga. Aqui existe uma figura de linguagem, depois a gente vai ver os tipos de figuras de linguagem, quando existe essa repetição, tá? Mas ele narra o fato, a partir daquilo que ele observa, na verdade, o narrador, ele é um narrador personagem, porque ele se introduz aí também na história, né? Que ele também está fazendo parte aí desse contexto, só que ele não entra, né, no movimento, na ação dos personagens, ele não assume essa ação que os personagens fazem, né, tá? Agora, tem uma parte interessante, olha aqui os verbos usados, interroguei, perguntei. Às vezes vocês pensam assim, isso daí, esse texto, ele é mais descritivo? Não, é um texto narrativo. Só que o discurso que predomina aí, ou seja, o texto, ele está construído no discurso indireto. O que é o discurso indireto? O próprio narrador, o narrador, nesse caso, ele reproduz a fala do personagem. Olha lá, interroguei um desses homens e perguntei-lhe aonde iam assim. Respondeu-me que de nada sabia. Quer dizer, isso é discurso indireto, tá? Isso é discurso indireto. Espera lá, vamos lá, Marcelo, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui, olha, no texto da Águia e da Galinha, nós temos o discurso direto, tá? O que marca o discurso direto na narração? O travessão, a introdução da fala do personagem, a partir do verbo que introduz essa fala do personagem, normalmente 2 pontos aqui, olha, para introduzir a fala do personagem, o travessão, tá certo? Então, é isso. O primeiro texto, ele apresenta o discurso direto, a fala direta dos personagens. Segundo texto, não. O narrador, ele reproduz a fala do personagem, né, ficando o discurso indireto. Agora, uma coisa que eu queria dizer para vocês é que essa parte aqui, olha, coisa curiosa de se notar, isso daqui é uma argumentação, olha, ele vai argumentar. Coisa curiosa de se notar, isso é um ponto de vista dele, né? Olha, nenhum dos viajantes pode se irritado com a besta feroz, pendurada em seu pescoço, colada em suas costas. Então, esse pedacinho aqui é uma opinião dele, é uma coisa curiosa. Então, para ele, essa descrição que ele traz aqui desperta nele essa curiosidade, né? Deixa eu ver se tem mais uma outra parte que eu vi aqui. Não. Tá. Marcelo está perguntando qual é a analogia, né?
qual é a mensagem, né, da narrativa. A gente pode pensar, nós podemos comparar essa narrativa com o mesmo comportamento da águia, né, que antes tinha comportamento de galinha. Ou seja, a águia, ela aprendeu a ser galinha. Ela aprendeu a comer como as galinhas, porque ela convivia no galinheiro, ela via as companheiras agindo daquela forma, então ela passou também a aprender e agir daquela forma, né? É algo até mecânico, é algo automático. Aqui no texto de Baudelaire, ele traz um comportamento de pessoas que fazem aquilo como se elas estivessem fazendo de modo assim. Ele fala que os viajantes pareciam que não estavam irritados, né? Aqui ele fala, nenhum dos viajantes parecia irritado, com a besta pendurada em seu pescoço. O que é a quimera? A quimera é um monstro, né? Na mitologia grega, é um monstro que cuspia fogo, tá? Agora, você imagina você carregar, né, esse monstro. Então, o que o texto nos diz, pessoal? Que às vezes a gente, para sobreviver, a gente se adequa e se adapta à realidade e não percebe a nossa essência, quem nós somos, de verdade. Não é isso? É o que o texto da águia e da galinha nos coloca ali, né? A águia é águia, a galinha é galinha, mas a águia achava que ela era galinha. Por quê? Porque ela aprendeu ali, né, a agir como galinha, ela conviveu com as galinhas, né? Então, como nós somos seres sociais, a gente aprende com as pessoas, a gente aprende, ou às vezes a gente segue um sistema, nos pede, né, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de, às vezes, nós não termos força o suficiente para, né, poder mudar ali uma estrutura, né? Isso assim, vendo do lado assim, daquilo que a realidade nos apresenta. Agora, olhando para nós, em termos de atitude e comportamento, essa questão assim de encontrar a nossa subjetividade e sermos mais sinceros com a gente mesmo, né? É o que os dois textos nos mostram. O primeiro texto é o encontro da águia com ela, com a essência dela, e o segundo texto são essas pessoas que não conseguiram, né, perceber o peso que elas carregavam, porque ou puseram esse texto nas costas dela, impuseram isso, né? Eu acho que na vida, o Ivo, né? Ivo, eu acho que a gente se comporta das duas formas, né? Acho que mais como galinha, a gente às vezes tem medo, né? Às vezes até de nos autoconhecer mesmo, né, gente? Quantas pessoas têm medo de conhecer a si próprio, né? Aí começa a dar desculpas. Enfim, é uma questão para se pensar, né? Vamos agora para o outro. Juventude e literatura, tá? Deixa eu ver. Sim, é isso mesmo. Por falta de incentivo, por falta de descrença, né? Isso mesmo, não acredita em si próprio, né? O segundo texto me parece um conformismo. Isso mesmo, a coletividade, exato. Ele traz ali já a informação do coletivo, exatamente. Isso, todo mundo no mesmo barco, parece que é aquela produção em série, né? Igual aqueles filme do Charlie Chaplin, né? Do Charlie Chaplin, tá? Ele na fábrica, ele fazia todo, ele apertava parafuso, né? No filme, então ele apertava parafuso. Ele ia apertando, ele era automático. E ele até acompanhava, às vezes, a máquina, ele ia, né? Então, às vezes, nós fazemos isso, a gente levanta, a gente vai, né? Faz isso, liga o botão automático e vai embora, né? A gente esquece de respirar, né? Esquece de respirar, é isso daí. Isso, técnica, automatismo, exatamente, pedagogia, Marcela já trouxe aí, né?
pedagogia tecnicista, técnica, ou mesmo também a própria pedagogia tradicionalista mesmo, né? O autoritarismo, a tradição, você tem que fazer isso, cumprir isso dessa forma, e aquilo é imposto, né? E a gente, às vezes, faz sem perceber. Então, o texto 2, ele nos mostra o seguinte, que não existia reflexão sobre aquilo que eles estavam fazendo. Não havia um pensamento ali crítico da parte de quem carregava, né? Das atitudes e das ações que eram, né? Assim, que eram reproduzidas ali. Então, não havia uma reflexão, não havia um questionamento, né, de nenhuma daquelas pessoas. O personagem é que observou, viu, ele sentiu que essa quimera eu não carrego, né? É isso. Atingir o voo, exato. É complicado nessas questões. Eu acho assim, a gente ser o que a gente é importante. Às vezes a gente, não que a gente vai ser agora, até a gente vai falar sobre essa questão da persona, né? Da personalidade. Que a personalidade, ela vem da palavra persona. Persona significa máscara. E às vezes a gente, para conviver socialmente, a gente tem que vestir certas máscaras. Deixar o lado eu, quietinho, né? Quem sou eu lá, dentro, quietinho, e usar uma outra máscara, uma outra performance, porque senão a gente não consegue conviver também. Se nós formos mostrar ou dizer o que a gente pensa, porque é direita, agora eu sou assim, eu me descobri, então eu tenho que ser sincera. Vamos dizer assim, se a minha personalidade é de uma pessoa mais sincera, e se a gente é sincera em todas as situações, isso vai complicar o relacionamento. Porque não é em todos os momentos que a gente pode dizer o que a gente quer. Tá? Não é em todos os momentos, nem naquela hora, às vezes a gente até pode estar certa, mas às vezes o momento não requer de nós silêncio. Então, aí nós estamos. Por isso que a gente precisa se conhecer, tá? Se conhecer e saber, né? Sim, os textos já estão disponibilizados, já estão ali no ambiente, Denise. Está em materiais didáticos, tá? Não tem problema. Isso, exato. Aí a gente tem que se autoconhecer. Se a pessoa é sincera, ela tem que ter sabedoria também, né? É isso. Vamos lá agora para o outro texto. Aí, é o texto que vocês querem, é uma dissertação, tá vendo? Eu já trouxe aqui um texto de opinião, tá? Juventude e a literatura. Um texto de opinião, uma dissertação argumentativa com partes expositivas. Olha aqui. Então, olha, lembrando, já mostrando, já apontando para vocês, o que está em vermelho é a parte... Peraí, deixa eu voltar. O que está em vermelho é a parte expositiva. O que está em azul é a argumentação. Vocês já têm esse material aí, depois vocês em casa, façam com calma, tá bem? Façam, que eu digo assim, retomem a leitura e façam essa análise com calma. Vamos lá, então. É comum ver nos jornais e na televisão jovens que cometem erros terríveis de gramática ao falarem ou produzirem textos. Então, isso é um dado constatado, por isso que é expositivo. Isso se deve à falta do hábito de leitura e à falta de exercício de escrita. Já na opinião da autora, desculpa aqui. A maioria dos adolescentes, a maioria dos adolescentes diz que não sente interesse em ler, e muito menos em escrever. Prefere assistir a filmes sobre clássicos da literatura do que ler um livro. Quanto mais o tempo passa, as livrarias que costumavam ficar cheias de pessoas vão se esvaziando por falta de leitores. Isso mesmo, Alice. Vermelho expositivo, azul argumentativo, tá bem?
Mas o pior de tudo é que o nível das sedações e produções sexuais continua piorando. E o que se percebe é gramática péssima, estrutura textual primária. No decorrer do tempo, o hábito de ler para se expressar ou apenas por diversão foi sendo perdido, substituído por atividades que envolvem tecnologias, como jogos de videogame, redes sociais, WhatsApp, e com isso criou-se uma dificuldade, tanto de interpretação quanto de produção de textos. Agora aqui, ó, ela começa a argumentar. Então, pessoal, esse texto aqui, essa dissertação, ela parte do geral, tá? É um texto indutivo. Ela vai induzindo, né, o leitor a perceber aquilo que ela está desenvolvendo, o assunto que ela está discorrendo aqui. Tá? Então, ela parte do geral e vai para o específico. Então, ela começa a argumentar agora. Os jovens já não dialogam consigo mesmo por meio de diários, não exercita a imaginação, vivenciando aventuras nas páginas impressas. Não que a tecnologia seja ruim, não é isso. Mas o individualismo e a falta de interação fizeram com que as coisas simples que a vida proporciona fossem ficando cada vez mais distantes. E isso sim é lamentável. A juventude tem adoecido nos últimos tempos, seja por uma irremediável sensação de tédio, ou pelo uso de substâncias proibidas, ou ainda por rebeldia infundada. Ser rebelde, na verdade, é escrever poesia. Colocar no papel sentimentos que façam outra pessoa pensar e sentir bem. É se aprimorar culturalmente em um momento em que é normal sentir tédio e não querer fazer nada. Sem contar que exercitar a escrita e a leitura proporciona grande vantagem na hora de escrever uma redação de vestibular. Escrever ainda é uma ótima maneira de se reciclar psicologicamente, de guardar experiências, de desabafar frustrações. O fascínio que uma história bem contada exerce é pura magia. Um bom livro faz com que o leitor se prenda a ele, faz sorrir, chorar e transporta para uma realidade repleta de possibilidades. O mundo da literatura é mágico, e quem não o visita sempre perde muito, perde a capacidade de sonhar, de se expressar e de viver outras realidades. Experiências devem ser guardadas, não apenas em imagens, mas também em textos escritos. Um texto tem a capacidade de demonstrar as mudanças pelas quais o autor passou. É um documento que atesta o amadurecimento da pessoa e por isso tem uma importância inestimada. É capaz de trazer ao presente o contexto no qual foi desenvolvido, as nuances da época e dos costumes, traços culturais e as marcas de um povo. O Brasil possui jovens autores, uma constatação, mas a falta do hábito da leitura faz com que o mercado de livros seja restrito. Para ter um livro publicado, o escritor quase sempre precisa fazer publicação de forma independente. Isso contribui para que bons textos sejam mantidos no fundo das gavetas e se percam no tempo sem ter a oportunidade de passar pelo julgamento do público leitor. Gente, aqui até eu vou considerar isso como uma opinião dela também, tá? Para uns pode ser que sim, para outros pode ser que não. Deixa eu só ticar. É também a argumentação. Isso contribui para que bons textos sejam mantidos no fundo das gavetas e se percam no tempo sem ter a oportunidade de passar pelo julgamento do público leitor. Essa é uma triste constatação, tá? Então, vocês viram que esse texto, ele tem a predominância da argumentação, mas ele inicia com exposições de dados, né? De dados objetivos, ó. Jornal, televisão, jovens que cometem erros de gramática, porque isso daqui é um dado, é uma constatação, uma pesquisa que a autora fez para ela poder argumentar, né, sobre a pauta, sobre o não, né, desenvolvimento do hábito da leitura, certo? Bem, eu vou deixar essas duas questões para vocês pensarem. Falta de prática, né? E depois vocês escrevam para mim, tá? Podem escrever, quem quiser compartilhar na próxima aula, tá? Vai ser ótimo, olha lá. Questão. Escrever ainda é uma ótima maneira de se reciclar psicologicamente, de guardar experiências, de desabafar frustrações. Você concorda com isso, tá?
expresse sua opinião a respeito do ato de escrever. Para você, o que você entende como ato de escrever? Você pode pesquisar, expor e você argumentar também sobre o seu ponto de vista em relação à escrita, ao ato de escrever. E como a autora define o ato de escrever, você concorda com essa definição? Está lá no texto. Então, essas são duas questões que vocês vão fazer, tá? Para a próxima aula, certo? Gente, vamos encerrar nossa aula hoje? Já demos aí, ó, a gente já está aqui 8h02, né? Então, a gente vai encerrar, tá certo? Não tem toque de recolher, mas eu tenho que ir para casa. Posso falar farmácia ainda agora. Tá certo, gente? Boa noite, bom descanso para vocês. Na próxima aula, a gente vai continuar a conversar sobre isso. E, por favor, tragam uma atividade, tá bem? Para a gente compartilhar aqui, tá? Grande abraço, um bom descanso, um ótimo descanso para vocês.